Olá, bem-vindos a mais um Café com Dr. Ed. Tema de hoje, comunicação. Em todo o dizer existe um querer dizer. Quando a pessoa quer dizer o que não pode dizer, o seu corpo também fala. E ele fala se expressando, por exemplo, do ponto de vista psicossomático. E nisso sobra mal entendidos, ou melhor, mal entendido. E dentre esses mal entendidos, você tem a ideia original da comunicação violenta. Olha, isso é sério. De forma interpessoal, a pessoa começa a se agredir o outro, agredir o ambiente, agredir o seu futuro, agredir, aí sim, na relação com empregados, empregadores, comunicação comercial ou afetiva, isso fica ali subentendido, sempre uma coisinha ruim, né? O que quis dizer com aquilo? O porquê me falou assim? E essas interpretações, indagações, faz com que a pessoa se sinta, eu diria, agredida, ou melhor, desconsiderada, ou melhor ainda, violentada na sua comunicação. E para falarmos disso hoje, eu tenho aqui o meu amigo Amaury Júnior. Olá, Amaury. Ô, grande Ed, que prazer grande estar aqui com você, tomando esse café. Agora vou cobrar uma coisa de você. Diga. Já que o nome do programa é Café com o Dr. Ed, que no próximo tem um cafezinho pra gente tomar aqui, tá certo? Rapaz, isso eu tomei na cara, ó. Vou trazer uma xícara massa aqui, ainda vou lhe dar de presente, viu? Obrigado. Como também dar de presente a você, que incentivar, que acreditar no nosso projeto, que de alguma forma propagar esse Café com o Dr. Ed. A nossa intenção é fazer com que os nossos temas sejam levados ao maior número de pessoas possível para ajudar. A nossa intenção ainda é falar sobre verdade, liberdade, felicidade, paixão e educação emocional, sempre com justiça. Meu irmão, esse tema violência, né? A comunicação violenta não é brincadeira, não. No trânsito, no futebol, na política, nas casas, sozinhos, nus. Tem gente que fica nu e fica se agredindo, verdade, se criticando, se cobrando, se punindo de alguma forma. Você que é um grande jornalista, que é um grande produtor, que também é músico, que também... te apresenta um pouquinho aí. O homem é avô, é pai, trabalha com culinária também, viu? O homem é eficiente demais. Mas nessas suas relações, você tem visto e vivido, percebido até comunicações muito violentas? Pois é. Primeiro, deixa eu te agradecer pelo convite, por estar aqui num assunto tão interessante, tão sensível com o que é a comunicação, e principalmente especificamente, né, esse assunto aí de comunicação violenta. E sim, Ed, eu me deparo com muita comunicação violenta. E violenta em vários aspectos. E eu acho que a gente vai conseguir destrinchar nesse programa de hoje. Você falou de qualificação, mas você tem que falar da sua qualificação, porque assim, eu fico muito feliz de você me apresentar. Sou pai, sou avô, sou comunicador, sou... empresário forte. Na verdade, sou publicitário também, sou jornalista, mas sou um homem sensível às coisas que acontecem ao nosso redor. E isso, discutir esse assunto, estar aqui debatendo esse assunto junto com você, eu acho que é de suma importância. Eu acho que é bem bacana, desperta o interesse das pessoas para poderem entender um pouco mais a respeito desse assunto que é a violência na comunicação. É bem específico. Aqui você tem o tempo, que é o prazo que todos temos para, de alguma forma, trazer essa comunicação, dizer para que viemos a este mundo, seja profissionalmente. E daí eu cito Gonzaguinha, que diz: o homem se humilha, se castram seu sonho é sua vida, e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, ele se morre, ele se mata, não dá para ser feliz. Aí com isso ele negocia o seu tempo, que é trabalhando. Em qual espaço? Ele trabalha em uma fábrica, ele trabalha em casa, ele trabalha onde? Onde é que ele trabalha? Tempo e espaço. Para que ele não se angustie e acabe não se morrendo, ele tem que ter conhecimento. Então, conhece-te a ti mesmo e conhecereis a verdade vos libertará. Esse conhecimento, eu gosto de citar o Enéas, quando ele diz que, filogeneticamente, o que difere um ser vivo de outro é o conhecimento.
Sim. Eu acho massa essa citação dele. Bem interessante. Então, assim, essa comunicação, ela só se torna violenta exatamente quando você não sabe o que dizer, não tem conhecimento daquilo, não conhece o porquê a pessoa está trazendo aquele tema. E aí, passeando pela Ucrânia, pela Rússia, por Israel, pelo mundo, né, tão violento, com guerras, com abordagens horríveis, nós observamos que cessou ali a comunicação. E como aquele contato cessou, e por quê, e o que podemos fazer para que esse tipo de conflito macro não se torne em nós micro. Isso. Porque assim, quando nos falta, por exemplo, o amor, e aí quero citar Carl Gustav Jung, que diz que tudo se resume ao amor. E Freud também diz isso. Também, né? Né, assim, e o que é amar? Amar é se importar. Quando você se importa genuinamente com o que é dito, com o outro, consigo, essa comunicação se torna mais amena. E me parece ainda que se em todo dizer, como diria Lacan, existe um querer dizer, e eu estou tentando dizer uma coisa violentamente, é porque nem eu sei o que eu estou tentando dizer. Né? É um coração ferido que junta com outro coração ferido, que começam a sangrar, e aí tem hemorragia interna e externa. Mas na comunicação, por exemplo, do rádio, onde você foi várias vezes laureado como o melhor comunicador e etc. Tem sempre os bastidores. Sim. E aí você diga se quiser, fale se quiser. Claro. Mas nos bastidores, entre os comunicadores, existe muito essa comunicação violenta, tipo da fofoca, do disse-me-disse, do puxar o tapete. Fala um pouquinho disso aí. Pois é, existe sim. E você foi bem feliz quando você tratou de assuntos onde a comunicação cessou, como nessas guerras que estão acontecendo, que é uma coisa macro. E aí a gente trazer isso para o cotidiano da gente, para o dia a dia da gente, é importante demais. Já dizia a minha mãe, diz minha mãe, né? Uma linda. Qual é o nome dela? Dona Marluce. Dona Marluce, um beijo, um abraço para você, viu? Você que é a culpada desse filme estar aqui e uma culpada positiva. Eu gosto muito do seu filho, ele é um cara fantástico. Aí, então, falava minha avó e fala minha mãe, que dizia assim, não é o que se fala, é como se fala, não é somente o que se fala. Às vezes é o que se fala também, mas não só o que se fala, às vezes como se fala. Então, assim, eu sempre primei por fazer uma comunicação muito limpa, muito clara, muito honesta. Uma comunicação honesta. A gente coloca o profissionalismo na frente sempre. Mas, às vezes, Ed, nos bastidores, o que está acontecendo não é aquilo que a gente está colocando ali na frente da câmera. Né? Eu olho aqui para a câmera agora e você sente que a gente está num momento muito zen, muito tranquilo. Eu estou trocando ideia com um amigo e está tudo certo. Mas você imagina como é você ir para o ar estressado, pressionado, bombardeado, assediado. Às vezes com salário atrasado. Às vezes sem salário, né? Às vezes com salário atrasado. É muito complicado. Às vezes com a comunicação ruim junto com a equipe, né? Porque o cara tá ali te filmando, o cara tá ali te gravando, o cara tá ali te maquiando e o cara não tá nem muito afim de olhar pra tua cara e você, idem, às vezes também não tá. Isso é muito ruim. Então, eu acho que parte muito desse princípio da comunicação. Aquilo que te desagrada em determinados momentos, é importante que você resolva, que você converse, você eliminar ruídos é muito importante. Eu acho que um dos piores vilões que tem nessa história toda aí chama-se fofoca. É aquela conversinha que você ouviu, que você comentou com outro, que propagou para outro, e aí vai se tornando um bicho grandão. E aí, às vezes, quando explode e chega no ouvido da outra pessoa, já está uma coisa monstruosa e fica difícil de você matar. Então, ao menor ruído, e aí não é só duas partes que entram, né? Na minha cabeça funcionam várias partes que entram. Como você, por exemplo, você como ouvinte, e a pessoa fala assim, porra, você sabe do Amaury, meu irmão? Porra, aquele cara, não sei o quê, meu irmão, pô, o Amaury é meu amigo. Você tá vindo falar mal dele, mas, pô, vamos parar um pouquinho, ele me trata super bem, pra mim ele é um bom amigo, etc e tal. Sugiro que você converse com ele a respeito disso. Porque talvez não seja. Nesse caso, você convida a pessoa a focar, né? Focar. Porque quando a pessoa não foca, isso, ela foca. Entendeu? Se você foca, se você traz ali os pontos
positivos da pessoa, você não vai ficar ali à deriva, que nada mais é do que uma mágoa. Mas vamos lá, me permita, tem algumas pessoas, né, como tirar o chapéu ou não tirar o chapéu. Tem algumas pessoas que você dá um legal ou não dá um legal. Sim. Vamos trazer aqui o dá um legal no café, com o Vamos, Dr. Ed. Vai ser melhor. Mas ou né? Não, ou dá um legal ou não dá um legal. Vamos ver algumas pessoas históricas, não vamos falar de ninguém tão próximo, mas assim, nesse campo, por falta de comunicação, por falta de entendimento, historicamente, a quem você não daria um legal? Porque você viu que faltou, a pessoa não esgotou as possibilidades de uma comunicação. Rapaz, tem uma lista grande aí, mas eu vou citar assim, historicamente falando, em termos de comunicação, por exemplo, eu acho que tem, pode ser da classe política? Qualquer um. Bom, vamos lá. Tem gente que, para mim, a comunicação é importante. Não, eu vou na classe artística. Vou aqui passar pela classe artística. Tem uma figura, cara, que ele está sempre envolvido em polêmicas. Ele toma os gorozinhos, e aí você que tá aí ouvindo a gente aí, vamos ver se a gente identifica. Canta demais, é sobrinho de um grande cantor também, que já faleceu, inclusive, mas está sempre envolvido em polêmica, sempre tratando de assuntos muito sensíveis e sem se importar com quem está do outro lado, e fala o que sente, porque falar o que sente até é legal, mas quando não machuca as outras pessoas, né? E quando não expõe aquelas pessoas ali. Estou falando do Ed Mota. Eu não tiro o meu chapéu pro Ed Mota, eu não aprovo. Não dá o seu legal. Não dou o meu legalzinho, o meu troféu joinha, eu não dou para ele não. O meu troféu joinha, eu não dou para Ed Mota. Ed Mota. É interessante observar, por exemplo, você citou a classe política, o João Batista Figueiredo, quando ele fala assim, eu prefiro o cheiro dos cavalos ao cheiro das pessoas. Né? Historicamente, ele trouxe uma frase de efeito que causa uma certa... as pessoas repetem essa frase. Então, algumas atitudes, sim, são violentas, como o caso do Ed Mota, que citou alguns outros músicos e falou mal de outros músicos, dizendo quem canta bem, quem não canta bem. Demitiu o cara ao vivo também, no show. Isso Então, assim, tem coisas que você faz que, sim, é comunicação violenta. Mas o que pensar do Wilson Simonal, que se meteu numa política, num problema complicadíssimo, onde foi julgado, foi também mal entendido, mas por conta daquela cobrança com o contador. Você tira, ou melhor, dá ou não dá o seu legal para o que aconteceu com ele frente aos colegas, porque os colegas, eles foram até um determinado ponto e então meio que largaram de mão, eu acho. Essa história do Simonal é controversa pra caramba, né, Ed? A gente sabe que ele foi acusado de uma série de coisas pelos próprios colegas. A gente não tem um veredito final nessa história toda. Mas, na dúvida aqui, em dúbio pro réu, eu dou meu legal para ele, porque assim, eu não consigo... na minha cabeça, não foi atestado aquilo tudo, não foi comprovado, não foi provado. E aí, eu vou ficar com a obra dele. Eu coloquei a obra em primeiro lugar aqui. E deu o seu legal, né? E meu troféu joinha vai para ele. Em atitudes, pensamentos e palavras, qual atitude sua que você não dá um legal, que você não dá um joinha? Tem algumas. Em termos de comunicação. Em termos de comunicação, uma coisa que eu não me dou um joinha, deixa eu ver aqui. Meu imediatismo. Eu acho que às vezes eu podia ser menos imediatista. Eu não tenho problema nenhum em entrevistar ninguém. Eu entrevisto qualquer pessoa, sobre qualquer assunto, mesmo que eu seja leigo sobre o assunto. Eu acho legal da sua parte a honestidade, que quando você entrevista, você está até aprendendo. Você é honesto nesse nível. Eu não entendo, me explique, né? E você é muito bom. Porque, olha só, um apresentador, um comunicador, ele não é a referência. Eu trago um convidado e eu estou trocando ideia com um convidado, não sou eu só que quero saber, o outro lá também quer saber. Então, não adianta ficar dois falando, digamos, né? Se eu entendesse
de psicologia, de psicanálise, de Filosofia, teologia. Ia ficar aqui 2 pessoas falando aqui dessa parte técnica e a galera lá do outro lado sem estar entendendo muito bem, porque a gente já está usando uma linguagem que só nós 2 entenderíamos, né? E isso, para quem está do outro lado, não é legal. Eu acho que é bacana quando você tem a humildade, eu acho que é o princípio de tudo, a humildade. A humildade para dizer assim, eu conheço bastante coisas, mas eu não conheço tudo. Então, tem assuntos que eu posso... mas você devia se preparar, estudar. Não necessariamente. E o podcast vem para isso, cara. Ele vem para tirar essa coisa formal, essa formalidade do bate-papo, onde eu vou aqui e passo 3 dias estudando a sua vida para poder entrevistar você. Não precisa. Eu vou aqui perguntando, velho, e eu preciso de alguns pontos, óbvio, para poder... Alguma referência. Alguns ganchos, alguma referência. Mas não necessariamente conhecer a tua vida por inteiro. Quem tem que contar a tua vida por inteiro é você e quem tem, né, para o pessoal que está lá ouvir. E eu vou aprendendo junto com o pessoal que está do outro lado também. Mas você acha que o seu imediatismo, então, se torna uma coisa violenta para você? Às vezes sim. Porque às vezes eu quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu quero produzir muito e muito rápido. E às vezes, óbvio que... Às vezes dá ruim, né? Nem sempre funciona. Na maior parte das vezes funciona, mas volta e meia eu me pego tropeçando. Você é casado, você é pai, você é avô. Sim. Você tem uma família linda. Um abraço aí para dona Ana. Beijo para Aninha. Vou mandar beijo também. Beijo, meu amor. Beijo também. Então, o que é que ocorre? Naturalmente, em algumas atitudes, você se pega no futuro dizendo, pô, pisei na bola, não deveria ter dito isso, não deveria ter feito assim, porque em atitudes, pensamentos e até em palavras, no caso que é o nosso tema, a comunicação violenta, às vezes você deixa ali uma porta aberta ali negativamente. Você volta e pede perdão? Sim, volto, peço perdão, aprendi isso. Eu me arrependo muito rápido quando cometo um erro, né? Muito rápido. Eu não fico aquele remoendo e vou pedir desculpa 3 dias depois, 1 semana depois, 1 mês depois. Eu costumo entender que eu errei muito rápido. Eu falo, pô, mas eu errei. Vou citar aqui alguns exemplos aqui para você. Eu me arrependo de algumas coisas na minha vida. E principalmente perante a educação dos meus filhos. Eu acho que eu fui ausente com o meu primeiro filho, porque eu estava numa época muito produtiva e um momento difícil. Eu vivia no Rio de Janeiro, eu tinha 4 empregos diferentes. Július. Pronto. Dona Ana podia falar assim, todo mundo meu marido tem 4 empregos, né? Pois é. A Rochelle. E pronto, cada um tem a Rochelle que merece. Mas é bem parecido, inclusive. Então, o que eu quero dizer para você, faltava tempo. Mas eu acho que eu deveria ter arrumado esse tempo. Aqueles espaços, aquelas lacunas, aquele espaço que eu tinha sem fazer alguma coisa, eu tinha que ter me dedicado um pouco mais a acompanhar a educação. Você acha que errou mais como pai, como avô ou como marido? Como marido, sem dúvida. Na forma da comunicação. Sim. De fato, sobra para a companheira ou para o companheiro, né, boa parte daquilo que a pessoa é obrigada a engolir durante o dia. Uhum. Você vai enchendo tipo um saco de sombras, e só quando você tem que desabafar, e quem vai aguentar é quem dorme. É quem está junto. Errei e erro ainda, né? Mas ela sofreu bastante com isso. Também na educação dos filhos, nesses dois. Como avô, não. Como avô, eu acho que eu não tenho errado, não. Eu acho que eu tenho acertado bastante. Mas eu já tive essas outras experiências que me fizeram aprender bastante. Aí só conversando com Laís para saber. Ela diz assim, se avô é permissivo, ele deixa tudo lá. Não, nem sou. Nem não? Não. Vamos conversar com ela. Na medida do possível. Um pouco permissivo em algumas situações, mas nem todas as questões. Eu não sou aquele avô que gosta de estragar, não. Eu gosto de mimar
em algumas situações, mas eu gosto de educar também. Dos pais ou responsáveis, nós herdamos cromossomos e como somos. Eu acho que, em termos de comunicação, uma das nossas maiores falhas é com a gente mesmo. Sim. Palavras não ditas, atitudes não tomadas e que se tornam violência, do ponto de vista biológico, psicológico, social, sexual e até espiritual em nossa estrutura. Eu sempre digo no meu consultório que a pessoa deveria fazer uma lista, como um diário, uma lista, nessa lista ele colocar ali aquilo que ele precisa evoluir. Sim. E nessa evolução é uma comunicação, diria, uma conversação interna, uma capacidade que ele desenvolve ali para que ele possa desenvolver. Eu gostaria ainda, né, que você está aqui sendo entrevistado hoje, que você dissesse, se possível, o que a Amaury Júnior precisa, em termos de comunicação intrapessoal, evoluir para não mais repetir. Então, você pega pesado, hein, velho? Estou aprendendo com você. Eu preciso evoluir em tantos aspectos ainda, mas eu já faço isso há algum tempo, esse exercício que você falou. Primeiro, identifiquei alguns defeitos que eu tinha, muito grandes, e eu consegui, inclusive, eliminar muitos deles, e muitos outros não, tá? Por exemplo, você está aqui rapidinho para você, mas ciúme. Eu era um cara ciumento, já fui um cara ciumento na minha vida. De amigos e de familiares? De tudo. De tudo. Eu tinha ciúme de bem material, eu tinha ciúme de vó, de mãe, de irmão. Da sua profissão também, em perseguir de alguma forma a comparação? Já tive. Em ser um bom profissional, o melhor Tive. se possível? Hoje... Não mais, né? Eu consegui eliminar. Mas eu falo pra você, eliminar em 100%, eu não sinto ciúme. Eu não tenho ciúme de ninguém, eu tenho cuidados, né? Eu prezo pelas minhas coisas, mas eu não sinto ciúmes. E isso já foi confundido muitas vezes na minha vida como falta de amor. Ah, você não me ama, ah, você não gosta de mim. Não. Eu entendo hoje que você não tem posse sobre nada. Quais prejuízos o ciúme já te trouxe? Ele me trouxe mais... Pronto. O ciúme já me fez ser violento. Entendeu? De agredir de verdade outra pessoa, um estranho que eu interpretava como se estivesse faltando com respeito. Na verdade, ele estava sendo inconveniente, mas dava para resolver de uma maneira melhor. E eu, antigamente, era um cara... Eu falo da minha juventude... Eu era um cara que era um pouco violento, de verdade. Eu tinha um pavio muito curto e eu não tolerava determinadas coisas. Nada melhor que a maturidade, Nada né? melhor Essa que a juventude toda está aí se perdendo exatamente por conta de não pensar. Tudo estaria perdido se não tivéssemos a capacidade de repensar. Exatamente. O Joba, você conhece o Joba lá da Box? Mestre Joba? Joba Box. Meu amigão. Ele tem uma lição muito bacana a esse respeito. Ele diz que antes de você se conectar com alguma coisa, você tem que mapear. Sim. Então, depois de mapear, você se conecta e após você se organiza para seguir. Então, mapear, se conectar e organizar. Então, tudo estaria perdido mesmo se não tivéssemos essa capacidade de repensar antes de tomar essa atitude. Amaury, eu quero te agradecer imensamente, velho. Tá massa demais essa entrevista. Tá bacana demais. A comunicação violenta, ela nasce com a pessoa, né? Porque assim, dos pais herdamos, né? Tem essa parte filogenética, tem a parte, eu diria, de convivência também, quando você aprende em um ambiente e isso perdura como forma de hábito, até de reflexo, né? Por uma necessidade, às vezes, do organismo reagir a uma proposta de comunicação como essa. Assim, se não é assim, então precisa de adrenalina, a pessoa toma algumas atitudes. Mas fica a dica para você que está em casa, que a violência ela não compensa. Em alguns momentos, sim. Por exemplo, o alimento. Você tem que ser agressivo para se alimentar, né? Se você não se alimentar com agressividade, você não se alimenta bem. E são poucas coisas que você tem que fazer relaxando e atento, né? E tenso ao mesmo tempo. Sim. Concentrado e relaxado, mas a violência não compensa consigo, por exemplo. É importante você se conhecer,
você conhecer o outro, conhecer o ambiente. O orgulho e o prejuízo caminham assim. Não vale a pena seguir com determinadas atitudes, pensamentos e até com tipos de palavras, porque isso desconstrói o outro. E obrigado pela atenção e bem-vindos a mais um Café com o Dr. Ed. Já pensou